Galera, olha o presentão que eu tô fazendo para vocês agora. Nossa, professor, né? Puxa vida, né? Então você também tá vendo aí que tem aqui um JV preparatório, né? Que eu também faço parte, né? De cursos e tal, mas no caso, isso aí no caso a gente fala para você um pouco mais tarde e tal, mas isso aí, deixei lá o link também de um grande preparatório também, que eu também faço parte da equipe dele, né? JV Preparatório, tá bom? Mas vamos lá. Galerinha, olha só que interessante, professor, isso aqui tá cansando só de olhar. Galerinha, isso é um mapa mental, tá bom? É um presentinho que eu passo para vocês depois, né? Isso aqui fala não todo o ramo da hidrostática. Agora nós vamos ver na parte da estática, a hidrostática. Queria para você depois memorizar um pouquinho, conversar com você um pouquinho sobre isso. Na hidrostática, galerinha, você também tem ali no início densidade, né? Densidade e massa específica. É interessante saber a diferença. Quando você tem um objeto oco e maciço, a densidade é igual à massa específica. Mas quando você tem alguma coisa vazada, a densidade difere da massa específica, tá? Tá explicado, por exemplo, por que um bloco, né? Um bloco, uma coisa bem concreta, bem cheinha aí, no caso, de alumínio, pode afundar na água, e já uma garrafinha de alumínio vazada, né? Não afunda na água, boia, né? Porque nesse caso a densidade é diferente da massa específica, tá bom? A densidade é a relação da massa sobre o volume do objeto. Já a massa específica é a relação entre a massa e o volume da substância, né? Quando você tem um objeto homogêneo e maciço, o volume do objeto coincide com o volume da substância, então você tem a densidade igual à massa específica, tá? Agora, quando você tem simplesmente uma coisa vazada, né, oca, cuidado que o volume da substância é caracterizada com o volume do objeto menos o volume da parte oca, você tem que tirar a parte oca, tá? Eu vou confessar para você que dificilmente cai isso aqui na prova da especialista, por quê? Porque quando você estuda a hidrostática, né, não tem como você falar água vazada, água oca, fluido oco, né? Então nesse caso, praticamente a gente sempre analisa a densidade igual a massa específica, tá bom? Uma coisa inteiriça, tá? Maciça e homogênea. Mas fica aqui a dica, tá? A unidade da densidade é quilogramas por metro cúbico. Às vezes é colocada para você na prova gramas por centímetro cúbico. E você tem que passar, às vezes, para quilograma metro cúbico. Então você vai multiplicar por 1000, que é colocar 10 elevado à terceira, tá bom? Quando você estuda a hidrostática, você estuda a pressão no sólido primeiro. Pressão é força sobre área, né? A unidade da pressão é Newton metro quadrado, que seria Pascal no sistema internacional. Como nós estamos dando fluidos, a gente costuma também usar atmosferas. Então aqui é uma dica que também é dada para você na prova. Um atm é 10 a quinta Pascal, tá bom? O P é o peso, né? Que é M vezes G, tá bom? Aqui o teorema de Stephen, que ele fala que a variação da pressão entre dois pontos de um fluido é dado pelo produto da densidade, gravidade e a diferença entre as profundidades, a diferença entre as alturas desses dois pontos, tá? Aqui no caso é uma curva de pressão em função da altitude, né, da profundidade. Então você tem aqui um gráfico, uma reta linear, onde sai de uma pressão atmosférica. Se você analisar a declividade da reta, você tem um produto DG. A dica é quanto mais em pezinha, quanto mais, né, em pé, você tem um fluido mais denso, tá bom? E aqui no caso você tem a formulazinha que envolve essa lei de Stephen, P igual a P0 mais DGH. Pai, pô, dá grana hoje. Pai, pô, dá grana hoje, pra você guardar, né? P seria a pressão absoluta, né? Seria a pressão total. P0 a pressão atmosférica. E DGH a pressão hidrostática da coluna do fluido, tá bom? Nesse caso aqui também você tem o tubo em U, algumas aplicações do termo de Stephen. Tubo em U, onde você tem uma região aqui que você pode pegar aqui, traçar aqui, onde você tem pontos isóbaros, né? Basta você pegar as duas interfaces e do outro lado uma face onde você pega um dos dois fluidos. Aqui, por exemplo, você tem um azulzinho e aqui um cinza, joga para lá, você tem um cinza, então PA é igual a PB. São dois pontos que têm a mesma pressão, então tem que a densidade vezes a altura é igual à densidade do outro fluido vezes a altura, ou seja, D1, né, está para a altura do ponto de você escolheu até a superfície, é igual a D2, da densidade que você tem do líquido 2, do ponto de equilíbrio até a superfície, H2, tá bom? Aqui é um paradoxo hidrostático que fala que independentemente da forma do recipiente, independente da quantidade que tem, se você tem aqui simplesmente o mesmo fluido, né, você pegar o mesmo ponto aqui, né, você tende a ter a mesma pressão, tá? Então P1 é igual a P2, é igual a P3, que é igual a P4, não independe da quantidade do fluido, tá bom? Basta que você tenha a mesma profundidade, tá? P1 é igual a P2, que é igual a P3,
que é igual a P4. Ufa! Tudo bem, galera? Então, daqui a pouco eu vou disponibilizar para você depois em PDF, mas dá um print aí depois, né? Para que você possa aí curtir essa primeira metade da hidrostática.